Bom, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui em mais uma reunião do setor de medicina intensiva, do setor da disciplina de anestesiologia, dor e terapia intensiva, medicina intensiva da Unifesp. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Fernanda Schotter-Thala. A doutora Fernanda é a coordenadora médica aqui de uma das nossas UTIs, do nosso setor. A doutora Fernanda se formou aqui conosco, é mestre pelo nosso serviço, e é também membro do comitê diretivo do Grupo Inova, né, que é o grupo de jovens intensivistas da AMIB, e a Fernanda tem cada vez mais se especializado, se interessado nessa área do paciente oncohematológico na UTI, né, ela é líder aí desse setor dentro do nosso serviço. Então, é um prazer muito grande ter a Fernanda aqui conosco hoje para nos trazer algumas particularidades desse paciente no nosso serviço, que a gente atende bastante esse paciente oncohematológico aqui. Então, Fernanda, obrigada aí por se dispor a preparar essa apresentação para nós. Vamos lá. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da doutora Flávia. E é um grande prazer estar aqui com vocês e dar essa aula para vocês, ainda mais de um assunto que eu gosto tanto. Vamos começar, então, minha aula é sobre particularidades do paciente oncohematológico na UTI. Vamos começar falando um pouquinho de onco, né, de pacientes com câncer. Então, em 2020, a gente tinha uma estimativa de 18 milhões de pacientes com câncer em todo o mundo, e essa estimativa só cresce. Em 2040, a estimativa é de 27 milhões de pacientes oncológicos no mundo, e enquanto os óbitos relacionados ao câncer atualmente é em torno de 10 milhões, em 2040 tem uma estimativa de 16 milhões de pacientes oncológicos. Em cada 6 óbitos no mundo é atribuído ao câncer, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E pessoas abaixo de 70 anos, é estimado que é a primeira ou é a segunda causa de óbito em 112 de 183 países. E tem uma estimativa de que esse número vai aumentar muito, né, de 2020 para 2040, e vai aumentar principalmente aonde? Em pacientes que têm em países que têm o IDH baixo a médio, ou seja, em países que nem o nosso Brasil. Então, é um grupo de pacientes que a gente vai estar cada vez mais presente nos nossos hospitais e nas nossas UTIs. Em relação à sobrevida desses pacientes na UTI, a sobrevida dos pacientes oncológicos na UTI, ela vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Então, se em 1985 era em torno de 25%, 30%, atualmente está em torno de 75%, quase 80%. Quando a gente avalia a sobrevida hospitalar dos pacientes oncológicos, ela também vem crescendo de maneira progressiva. No hospitalar era em torno de 20%, atualmente em torno de 60%, atualmente não. 7 anos atrás, atualmente essa sobrevida está maior do que isso. Mas, quando a gente olha a sobrevida em 1 ano dos pacientes oncológicos após a alta hospitalar, essa sobrevida que era praticamente de 0, né, e isso pacientes que ficaram internados na terapia intensiva, vem aumentando, mas ela ainda é em torno de 50% a 40%. Ou seja, só do paciente ficar internado na UTI, ou seja, ter uma certa gravidade por por internações não planejadas, essa sobrevida desse paciente cai muito. E atualmente, em 1 ano, é em torno de 50%. E quando a gente olha paciente oncológico na UTI no Brasil? Então, esses são dados do EPIMED, são dados de entre 2010 e 2019, em torno de 9 anos aí. O número de pacientes internados na UTI, todos os pacientes, aumentou muito nesses 9 anos, né? Nesses 9 anos, foram internados 1.569.000 pacientes. Desses, 12% eram pacientes oncológicos.
e 2% oncohematológicas. Apesar dos 2% se manterem ao longo dos anos, como o número de pacientes internados aumentou muito, em número absoluto esse número é bem alto. Quando a gente avalia a sobrevida hospitalar, a mortalidade hospitalar desses pacientes. Então, a mortalidade hospitalar caiu de 43% para 32%. E nos pacientes oncohematológicos? Então, avaliando por tipo de hospital. Então, se a gente avaliar os hospitais gerais, todos os hospitais que o EPIMED trabalha, a mortalidade caiu bastante, caiu de 50% para 38%, isso mortalidade hospitalar. Mas ao avaliar pacientes internados em hospitais públicos, essa mortalidade ainda é alta, é muito alta, é em torno de 60%. Então, a gente está no momento que a gente tem que pensar diferente, a gente tem que diminuir essa mortalidade. Por que que os outros hospitais, por que os outros locais do mundo têm uma mortalidade menor e nos hospitais públicos essa mortalidade ainda é muito alta? Então, está no momento da gente pensar um pouquinho diferente. Existem alguns estigmas, algumas frases que ainda se ouve por aí, do tipo, neutropenia é 100% mortalidade. Esse é meu último leito de TI. Por que que eu vou ceder para um paciente onquemato? TMO, paciente pós-TMO, eu não vou entubar, porque se eu entubar, ele vai a óbito. Será que eu não poderia, o paciente está evoluindo em piora respiratória, por que o paciente não faz VNI na enfermaria ou não põe catéter nasal de alto fluxo? Por que que ele precisaria vir para a UTI? Porque muda desfecho. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, a gente tem que parar com esse paradigma. A gente precisa mudar os paradigmas, na verdade. E aceitar melhor e admitir mais esse grupo de pacientes. Então, falando um pouquinho das doenças oncohematológicas, bem por cima, porque eu também não sou oncologista nem hematologista, sou intensivista. Mas vamos lá. Das neoplasias hematológicas. A gente tem as linhagens mieloides e as linhagens linfóides. Das linhagens mieloides, temos a leucemia mieloide aguda, as doenças mieloproliferativas, dentre elas a leucemia mieloide crônica e as síndromes mielodisplácicas. Da linhagem linfóide, tem a LLA, né, leucemia linfoblástica aguda, as neoplasias linfóides, que se encontra a LLC, os linfomas e o mieloma, e dos linfomas o não Hodgkin e o Hodgkin. Quanto à incidência das doenças oncohematológicas, a grande maioria, são os linfomas, quer dizer, 48%. Desses, 43% são linfomas não Hodgkin, tá? Seguido pelos mielomas, 18%, e depois as leucemias. As leucemias mais prevalentes são a LMA e a LLC. Tá? Falando um pouquinho dos linfomas. Os linfomas, desculpa. Os linfomas é a neoplasia hematológica mais comum. Você tem um aumento de linfócito atípico em tecidos linfóides. Pode causar efeitos de massa ou dor. Então, causa aqueles sintomas B também, então perda de peso, febre, sudorese noturna. E a doença extranodal é responsável por aproximadamente 1/3 dos casos, tá? O linfoma de Hodgkin tem uma distribuição bimodal, atinge mais jovens e pessoas idosas, e tem uma história familiar positiva. E o não Hodgkin, que é aquele mais prevalente, né, 48%, ele teve um aumento importante da incidência após os anos 70. Estava associado, né, ao HIV e pacientes com transplante de órgãos sólidos. Em relação às leucemias. Leucemia é a neoplasia com acometimento da medula óssea. Tem um elevado número de glóbulos brancos anormais, que são os blastos, e leva à mielossupressão. Está associada à exposição de radiação, de produtos químicos, associado ao tabagismo, e se o paciente fez quimioterapia ou radioterapia prévia por algum outro câncer. E também associado ao HTLV em regiões endêmicas. Tá? A LLA é a leucemia mais prevalente em crianças. A LLC é a mais comum em adulto. E a LMA
é que tem uma apresentação mais agressiva no início da doença. E o mieloma? O mieloma é a neoplasia com acometimento de plasmócitos, leva a uma destruição óssea, tem um aumento de imunoglobulinas, que pode levar à nefropatia, e afeta mais pacientes idosos. Quando a gente avalia os pacientes hematológicos na UTI, esse é um estudo muito legal. Ele é um estudo realizado no Canadá por um grupo canadense que estuda bastante paciente onquemato. E o que ele avaliou? Ele avaliou principalmente a incidência, ele avaliou que os pacientes onquematos que fazem um diagnóstico, e se 1 ano após o diagnóstico, eles foram admitidos ou não na UTI, e dos que foram admitidos na UTI, qual era a mortalidade em relação aos que não foram admitidos na UTI em 1 ano. Então, em Ontário, teve 87.965 casos de doença oncohematológica, muito caso. 13% foram admitidos na UTI em até 1 ano. Desses pacientes, 51,8% evoluiu a óbito em 1 ano. E dos pacientes que não passaram pela UTI em nenhum momento, a mortalidade também é alta. 20% evoluíram a óbito em 1 ano. Ou seja, as doenças oncohematológicas são doenças agressivas. Em relação à incidência e à necessidade de UTI entre os tipos de doenças hematológicas, a principal é a LMA, a leucemia mieloide aguda, seguido pelo o linfoma não Hodgkin agressivo e a LLA. As principais condições associadas à internação na UTI é insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal e sepse. Tá? Mas está melhorando a sobrevida na UTI, tanto dos pacientes oncológicos quanto dos oncohematológicos. E por que isso está acontecendo? Primeiro, melhor critério de seleção. Então, os pacientes estão sendo admitidos mais precoces e os pacientes estão sendo melhor selecionados. Identificação precoce de disfunções orgânicas e da insuficiência respiratória. O melhor cuidado com o paciente. Então, é muito importante o trabalho em equipe multidisciplinar e entre as equipes assistenciais. Ter uma boa relação entre a equipe da UTI e a equipe da hemato ou da oncologia. Está tendo melhor controle de infecção relacionado à assistência à saúde também. Avanços na terapia de suporte, então, melhor manejo, otimização da insuficiência respiratória aguda, o melhor manejo da sepse, da neutropenia febril, e cada vez mais uma investigação diagnóstica menos invasiva e com resultados mais rápidos. E, lógico, o melhor tratamento oncológico com menos eventos adversos. Está tendo cada vez mais avanço no TMO, na imunoterapia, e a CAR-T-cell está chegando. Acho que a partir de julho e agosto já chega no Brasil em alguns centros. Como a gente melhora a sobrevida na UTI dos nossos pacientes oncohematológicos? Primeiro, admissão precoce na UTI. Identificar precocemente as disfunções orgânicas e tratar, ou melhor, prevenir que aconteçam novas disfunções. Reuniões diárias multiprofissionais e com a onco e a hemato presente, se possível. Estabelecer metas de cuidado em conjunto e um treinamento especializado. Então, vamos falar um pouquinho de admissão precoce na UTI. Quando a gente fala em admissão precoce, o que é precoce? É muito precoce. Então, o que esse estudo mostrou? Que quanto mais rápida a admissão na UTI, menor é a mortalidade do paciente, mortalidade hospitalar. Então, pacientes admitidos em até 30 minutos têm uma mortalidade em torno de 30%. Esse é um estudo um pouquinho mais antigo, de 2012, se eu não me engano. Quando o tempo entre entre a necessidade da UTI, a identificação da disfunção orgânica e a admissão é maior do que 5, 6 horas, essa mortalidade ela começa a aumentar exponencialmente. Esse é um outro estudo que avaliou, publicado em 2015, que avaliou a sobrevida ao longo dos dias após a alta da UTI. Então, e comparou a admissão precoce com a admissão tardia. Diferença de 1h30. E a sobrevida foi
foi maior em quem foi admitido mais precocemente e se manteve ao longo dos dias após a alta da UTI. E se a gente avalia só os pacientes que sobreviveram à UTI, também a gente tem um resultado muito parecido. Quem teve admissão precoce teve uma sobrevida maior do que quem teve uma admissão tardia. 2. Identificação precoce da disfunção orgânica e manejo da insuficiência respiratória. Então, esse é um estudo que avaliou os pacientes oncológicos com insuficiência respiratória. E olha que interessante. Pacientes que necessitam inicialmente de até 3 litros de oxigênio, eles têm uma mortalidade mais baixa. Quanto maior o aporte e necessidade de oxigênio desse paciente, a mortalidade vai aumentando. Acima de 10 litros, a mortalidade chega a 40%. Quando você avalia o número de disfunções, além da disfunção respiratória, se você só tem a disfunção respiratória, ou seja, o 0, a mortalidade é 20%. Conforme você vai acrescendo outras disfunções, a mortalidade vai aumentando. Ou seja, prevenir, um dos nossos objetivos é prevenir para que não ocorra novas disfunções nesses pacientes. E também, mais uma vez, o tempo. Quanto mais precoce a admissão na UTI, menor a mortalidade desses pacientes. Esse é um estudo brasileiro, feito pelo nosso querido Fernando Zampieri. Foi um estudo do grupo Redditor, que avaliou retrospectivamente 32.900 pacientes oncológicos internados nos hospitais da Redditor, de julho de 2011 a junho de 2019, em 92 UTIs clínicas e cirúrgicas. O que eles estavam avaliando? Eles estavam avaliando as características desses pacientes oncológicos que tiveram admissão não planejada na UTI. E esse primeiro gráfico já mostra que em 2011 e 2012, essas admissões eram em torno de 20%, tanto assim, 20%, 15%, tanto as planejadas como as não planejadas. E que houve um aumento importante nos últimos anos, de mais de 10% dessas admissões. Ou seja, a gente está tendo mais paciente oncológico e cada vez eles estão mais frequentes e presentes nas nossas UTIs. Tá? Algumas características dos pacientes. Ao longo desses anos, a gente vê que o SAPS de admissão desses pacientes sempre foi parecido, 55, 54, 53, 55, um SAPS alto. Que a principal causa de internação é infecção e sepse, principalmente de etiologia respiratória. E quando a gente vai ver o ECOG, a maioria dos pacientes tinha um ECOG em torno de 0 e 1. Em relação à mortalidade hospitalar, aí sim, teve uma queda significativa. Sim, em 2011 ela era 33%, que já é uma mortalidade baixa. Atualmente, nesses hospitais, que são hospitais particulares, está em torno de 17%. Pacientes que passaram pela UTI. E em relação ao tempo de permanência, se você vê o tempo de permanência na UTI, não teve tanta diferença. Era 5, 6, está 5 atualmente. Mas o tempo de internação e permanência hospitalar também caiu de forma importante. Se era em torno de 20 dias, atualmente é em torno de 12 dias. E essas figuras são bem interessantes porque elas mostram o quê? Na verdade, quando você olha, você vê que elas querem mostrar a redução da mortalidade durante esses anos, tá? Então, assim, quanto mais para a direita tem um gráfico, maior é a redução da mortalidade, tá? E aí ela avalia de acordo com o suporte que esse paciente está recebendo. Então, quem teve maior redução de mortalidade em relação a todos os pacientes oncológicos foram aqueles que estavam em uso somente de ventilação mecânica, ou seja, tinham uma disfunção, que era a disfunção respiratória. Quanto maior o número de disfunções e necessidade de suporte, então droga vasativa e terapia renal substitutiva, menor é a redução da mortalidade durante os anos. Quando você vai avaliar o ECOG, pacientes com ECOG 3 e 4, você percebe que a redução de mortalidade até existe ao longo dos anos, mas existe em quem? Em quem não precisa de nenhum suporte em relação aos outros grupos. Ou seja, quem tem um status performance pior
é quem menos se beneficia da terapia intensiva, a não ser que ele não precise de nenhum suporte. E os pacientes hematológicos? Então, esse é um grupo, esse grupo Research Respiratory, é um grupo que estuda muito paciente hematológico na França e na Bélgica. Eles têm vários estudos publicados. E esse estudo avaliou o desfecho desses pacientes na UTI. E o que ele mostrou? Também é bem interessante. Que os pacientes que foram intubados, então, desde o primeiro dia da intubação, o amarelinho é os que sobreviveram, o azul é os que faleceram. E esse gráfico em cima é a mortalidade hospitalar. A mortalidade hospitalar dos pacientes que necessitaram de ventilação mecânica é alta? É alta, é 60%. Mas a gente avalia que ao longo dos dias, ela não muda praticamente. Ou seja, você ter um suporte, que é o suporte ventilatório, por mais que o paciente fique muito tempo com aquele suporte ventilatório, pode ser que a mortalidade daquele paciente oncohemato não mude muito ao longo dos dias, ou seja, a gente tolera esses pacientes por mais tempo. Existem estudos falando que os pacientes oncohemato, a gente tem que fazer um trial de UTI mais prolongado, porque eles demoram para se recuperar. E se eles tiverem uma única dissolução, ela não muda a mortalidade tanto ao longo dos dias. Agora, quando você vê aqui pacientes em uso de ventilação mecânica e droga vasoativa, aí sim, você vê que os pacientes que vai aumentando a mortalidade ao longo dos dias. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de insuficiência respiratória. 1/3 dos pacientes internados na UTI são imunossuprimidos. Tem algum grau de imunossupressão, pode até ser uso de corticoide. 12% deles têm doença oncológica. 60% a principal causa é insuficiência respiratória. E 35% a 70% vão necessitar de ventilação mecânica. Então, se existe um tópico que vale a pena falar e discutir, é a insuficiência respiratória no paciente oncohemato. Então, como é que a gente identifica, e sempre fica aquela questão de como é que a gente vai fazer o diagnóstico da causa, porque vocês vão ver a posteriori que o diagnóstico melhora a sobrevida desses pacientes. Não ter o diagnóstico aumenta a mortalidade. E aí, o Elias Uley, ele propôs um guia, como se fosse um GPS ou atualmente um Waze, de como investigar a causa da insuficiência respiratória. E ele até fala para seguir exatamente essa ordem, e que se você fizer direito, pelo menos na experiência do serviço dele, você consegue chegar em 2 a 3 causas, e aí com exames mais específicos você exclui a causa. Lógico que eles têm um treinamento e eles têm um número de pacientes muito maior que o nosso, né? Então, o guia chama DIRECT. O D é de tempo. Então, avaliar o tempo em relação ao início dos sintomas, em relação ao transplante, ao diagnóstico da neoplasia, ao início do tratamento, porque a depender do tempo, tem alguns tipos de diagnóstico. O I, que, ao meu ver, é um dos mais difíceis, é acessar a imunodeficiência desse paciente. O R é avaliar, dar uma olhada na radiografia de tórax, ver se não tem um derrame, se é infiltrado bilateral, se não tem características de uma pneumonia lobar. O E, que é um dos mais importantes, é a experiência do médico, a experiência do serviço, em lidar com esse grupo de pacientes. O C é avaliar o quadro clínico, então, vê a história, vê o quadro, examina esse paciente, vê se ele não tem, por exemplo, uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, se existem algum outro quadro sistêmico associado ao quadro da insuficiência respiratória. E o T é tomografia de tórax, avaliar os aspectos radiológicos. Então, voltando ao D, e falando um pouquinho das doenças oncohematos. Então, vamos lá. A partir do momento do diagnóstico da doença, nos primeiros dias, você vai pensar no quê? Como causa de respiratória? Aquelas patologias relacionadas à própria doença. Então, sintomas de obstrução, compressão, por exemplo, síndrome de veia cava, leucostase, infiltrado leucêmico, a depender da etiologia do câncer, você vai ter complicações e muitas delas causando insuficiência respiratória. Falando um pouquinho da leucostase, que a gente teve até alguns casos aqui,
Lembrar que ela é mais comum em leucemias, com blastos grandes e poucos deformáveis. Ela é uma associação de hiperleucocitose, ou seja, um aumento de leucócitos, com sinais e sintomas, cefaleia, alteração visual, confusão, rebaixamento e sintomas respiratórios de dispneia e hipoxemia. E é uma emergência, e tem que ser tratada precocemente. Se não tratada, a mortalidade é em torno de 40%. E como é que ela funciona? Você tem o aumento de blastos, né, na corrente sanguínea, pela própria leucemia, vai aumentar a viscosidade do sangue, essa viscosidade e essa diminuição do fluxo sanguíneo vai levar à hipoxemia tecidual. Esses blastos podem causar lesão endotelial, pela lesão endotelial, sangramento local, e você, pela alta atividade dos blastos, você também tem uma grande liberação de citocinas e uma resposta inflamatória importante. Existem alguns outros diagnósticos diferenciais da leucostase. Então, você pode ter um infiltrado pulmonar leucêmico, você tem um aumento de leucócitos, mas esses leucócitos não são tão grandes que nem na LMA, são derivados de linhagem linfóides que são menores, e eles acabam infiltrando o interstício septo-interlobar. Eles não causam obstrução diretamente da corrente sanguínea, mas eles causam uma infiltração local e uma resposta inflamatória. E também a gente tem a pneumopatia devido à lise tumoral, ou lise tumoral do próprio tumor, que tem um alto turnover, ou devido à quimioterapia. E aí causa hemorragia alveolar, dano alveolar, várias lesões pulmonares. Agora a gente já está na fase de indução, 7 a 10 dias após o diagnóstico. E aí sim, fase de indução, quimioterapia, tratamento. Você pode ter síndrome de lise tumoral, que a gente acabou de falar, toxicidades associada à quimioterapia. Tem até uma toxicidade associada à citarabina, que é um dos principais quimioterápicos. E também síndrome de liberação de citocinas. A própria quimioterapia lise tumoral libera muita citocina e causa uma grande resposta inflamatória. E aí vem o pico da imunossupressão. O pico da imunossupressão e do tratamento é um pico também das etiologias infecciosas, principalmente de etiologia de germe oportunista. Então, começa a ter infecção por aspergillus, mucormicose, todos os vírus possíveis, citomegalovírus, varicela. É o momento de maior risco de infecção. E aí? Então, vamos lá. Aí vem a fase de recuperação, e aí pensar muito nas toxicidades associadas à quimioterapia, e tem alguns pacientes que ainda têm um certo grau de imunossupressão, e a fase de consolidação, que também está associada a etiologias infecciosas, não as mesmas daquela de imunossupressão, mas infecções de pacientes não imunossuprimidos. E nessa fase você vai ter a recuperação dos neutrófilos, né? Que também causa uma baita resposta inflamatória. Então, o tempo ajuda muito. Acessar a imunodeficiência do paciente, que eu sempre acho que é o mais difícil. Mas se você tiver um quadrinho como esse, ele te ajuda muito. Então, você pensa, meu paciente está neutropênico. Aí você vai aqui na parte de baixo, no verdinho. Qual é a deficiência dele? É uma deficiência de neutrófilo e macrófago. Quais são os principais agentes envolvidos? E você pesquisa baseado nos principais agentes para aquela imunodeficiência. Então, mieloma múltiplo, você vai ter deficiência do quê? De células B e de gama-globulinemia. E aí, quais são as principais infecções? Os encapsulados, as bactérias. E lembrando que você sempre tem que procurar causas bacterianas e vírus respiratórios. E também o Direct UT é de tomografia. Então, avaliar as características da tomografia. Se é nódulo, se é micronódulo, se tem doença pleural, por exemplo, se tem doença pleural, pensar em tuberculose, algumas pneumonias bacterianas, consolidação, lembrar de aspergilose, nódulo, ou nódulo cavitado, lembrar de aspergilose, de mucormicose. Também ajuda a gente a dar uma direcionada. E quando a gente fala das principais etiologias de insuficiência respiratória, a principal é bacteriana.
32%. Seguida por, principalmente nesse estudo que avaliou várias, né? Seguida, qual que era a segunda maior? Causa indeterminada. Ou seja, ainda existe uma porcentagem alta de pacientes que a gente não sabe a causa da insuficiência respiratória. E aí me perguntam muito de lavado, né? Quais são as vantagens, as desvantagens, por que a gente gosta de fazer ou não gosta. Enfim, as vantagens. É maior chance de encontrar o agente etiológico, tem uma melhor acurácia diagnóstica, você faz uma terapêutica dirigida quando você acha o agente etiológico e ajuda a descalonar antibiótico. Quais são as desvantagens? Está associado a hipoxemia e piora da relação PO2 e FO2, em alguns casos. Você pode ter, ter hipotensão e aumento de droga vasoativa. Tem os riscos associados à sedação, que às vezes você seda demais, tem que tubar o paciente por conta disso, e os próprios riscos associados ao procedimento. Esse é um estudo que avaliou o risco-benefício de fazer lavado broncoalveolar nos pacientes críticos, não eram pacientes só hematológicos ou oncológicos. Foi um estudo multicêntrico, feito em 16 UTIs, observacional e prospectivo. E ele avaliou o risco-benefício do lavado nos pacientes na UTI que realizaram o exame nas primeiras 24 horas após o exame. Então, eles avaliaram como é que esses pacientes ficaram durante o lavado e durante as próximas 24 horas. Foram realizados 483 lavados em 483 pacientes. E eles fizeram e eles classificaram os eventos adversos relacionados ao lavado por uma graduação. Então, se ele tinha uma graduação de 3 ou mais, eram eventos graves. O que é o evento graduação 3, grau 3? Eram eventos que você modificava o suporte respiratório daquele paciente. Então, do oxigênio ele fosse para a máscara, da máscara fosse para a VNI, que poderia ou não estar relacionado com o lavado, mas foi no momento do lavado e nas primeiras 24 horas. O grau 4 era aquele paciente que precisava entubar de urgência, chocava, fazia bradicardia, arritmia, ia para PCR, ou seja, são eventos mais graves. E o grau 5 é que acabava falecendo naquelas 24 horas. E quando a gente avalia as características dos pacientes, a gente vê o quê? Que 31% dos pacientes que não foram entubados tiveram grau 3 de evento adverso ou superior, tá? Que em torno de 30% a 40% tiveram que mudar o suporte ventilatório. E 9% dos pacientes que não estavam entubados acabaram tendo que entubar. É um número baixo, 9%. Quando você avalia os principais eventos durante a realização do lavado, o principal foi queda da saturação. E nas primeiras 24 horas após, o principal foi hipotensão, tá? E o lavado, esse lavado, teve algum benefício? Mudou o diagnóstico? Mudou a decisão terapêutica desses pacientes? Na maioria dos casos, sim. Então, quando você vê a classificação 4, é que fez, ou você descontinuar algum tratamento, e no 5 você teve o diagnóstico, ou mudou, ou teve o diagnóstico e permitiu você iniciar uma terapêutica diferente. A classificação 5 foi em torno de 35% dos pacientes. Mas se você pensar em descontinuar uma terapêutica prévia, foi em torno de 50% dos pacientes. Então, sim, é um número alto. Mas você está comparando o lavado com ele mesmo. Esse outro estudo, ele foi um subgrupo de um estudo que chama EFREM, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ele comparou, ele avaliou 1.611 pacientes oncológicos com insuficiência respiratória, desses, 39% fizeram lavados e investigação não invasiva, testes não invasivos. E 61% usou só testes não invasivos. 45% dos pacientes que fizeram lavado e os testes não invasivos, fizeram lavado antes dos testes não invasivos. E dos pacientes que realizaram o lavado, 61%
estavam entubados, só que a gente não sabe se eles foram entubados antes do lavado ou depois do lavado, mas estavam entubados. 21% não estavam entubados e 18% a gente não tem os dados. Mas olha que interessante. Dos pacientes que identificaram agente etiológico, quando a gente avalia só por teste não invasivo ou só por broncoscopia, 20% dos pacientes, número total, e a maioria deles, lógico, no que só fez teste não invasivo, identificou com teste não invasivo. E 11% só que identificou com broncoscopia, ou seja, teve mais pacientes que identificou a etiologia da insuficiência respiratória com testes não invasivos do que com a broncoscopia. Dos que fizeram a broncoscopia com lavado, que aí eu estou falando só de lavado, 12% mudaram a terapêutica e 26% descontinuaram o tratamento. E dos pacientes, de todos os pacientes que fizeram lavado, 11% teve piora do status respiratório. Então, vale a pena fazer lavado? Acredito que se você não tem PCR, testes menos invasivos, moleculares, que saem o resultado rápido e tem uma alta especificidade e sensibilidade, mas são muito mais caros, acho que vale a pena, porque não identificar a causa também piora a mortalidade desses pacientes. Quanto ao manejo da insuficiência respiratória aguda. Então, vamos lá. Então, esse é o estudo EFREM, que eu tinha falado do subgrupo lá que realizou o lavado. O estudo EFREM é um estudo feito pelo Elias Uley, por um grupo de um grupo de investigadores internacionais, a maioria da Europa, e é um estudo multicêntrico, prospectivo e observacional, que avaliou 1.611 pacientes admitidos na UTI, pacientes imunossuprimidos com insuficiência respiratória. 52% desses pacientes eram oncohematológicos e 35% com tumores de órgão só. Eles avaliaram esses pacientes de 2015 a 2016 em 68 UTIs em 16 países. Dos 1.611 pacientes imunossuprimidos com insuficiência respiratória, 37 já foi entubado na admissão na UTI ou na emergência. E a mortalidade desses pacientes foi de 52%. Dos outros pacientes que não foram entubados, uma parte recebeu oxigênio, outra parte catéter de alto fluxo, outra catéter de alto fluxo e ventilação não invasiva, e outra ventilação não invasiva. E a mortalidade, e desses pacientes que receberam suportes não invasivos, né, a mortalidade, então, se você olhar os grupos, 40% de cada grupo acabou evoluindo para a ventilação invasiva. Tá? Algumas características que chamam a atenção. 60% desses pacientes foram admitidos da UTI provenientes da enfermaria. 60% durante a noite ou no final de semana. A principal imunossupressão, né, doença que levava a imunossupressão, eram as doenças oncohematológicas. E a principal causa da insuficiência respiratória aguda era a infecção bacteriana. 40% dos pacientes dos 3 grupos que não foram intubados de imediato necessitaram de intubação. E se a gente avalia os fatores relacionados ao aumento de risco de intubação nesses pacientes, quais eram os fatores? Nesse estudo, né, era pneumonia por pneumocistose, por aspergilose e causa não definida. Em relação ao aumento de risco de mortalidade desses pacientes, quem tinha mais risco de evoluir para óbito? São aqueles pacientes que, primeiro, que necessitaram de intubação de cara, e aqueles que necessitaram de intubação após uma tentativa prévia de um suporte não invasivo. Principalmente no grupo catéter nasal de alto fluxo, porque os catéter nasal de alto fluxo o paciente tolera melhor, ele consegue ficar mais tempo. Então, esses pacientes acabam sendo intubados um pouco mais tardiamente. E, mais uma vez, causa não definida da etiologia da insuficiência respiratória. Falando um pouquinho de catéter de alto fluxo, né? O catéter de alto fluxo parece ser muito promissor, né? Fornece altos fluxos de oxigênio.
leva à umidificação ativa, que melhora o clearance de secreções, diminui broncoconstrição, aumenta o conforto do paciente. Fornece um PIP muito pequenininho, de até 5 centímetros de água, uma pressão expiratória positiva pequena, mas que permite um mínimo de recrutamento alveolar e pode melhorar a oxigenação. E diminui o espaço morto, diminui o trabalho respiratório, melhora o clearance de CO2 também. E tem vários estudos que avaliam o catéter nasal de alto fluxo e a VNI no paciente imunossuprimido. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns deles. Então, esse estudo é um estudo multicêntrico, feito em 28 hospitais da França e na Bélgica, que comparou o quê? Comparou VNI com máscara de oxigênio. Eram pacientes que necessitavam de mais de 9 litros de oxigênio na hora que eles foram randomizados. E o desfecho primário era mortalidade em 28 dias. E não teve diferença estatística entre os grupos, tá? Tanto na mortalidade, quanto na necessidade de intubação em 28 dias. Foi semelhante entre os grupos, entre VNI e máscara de oxigênio. E o catéter nasal de alto fluxo, que parece ser tão promissor. Então, esse é um estudo, até um estudo mais famoso, chama HAI, de High Flow. É um estudo multicêntrico, realizado em 32 hospitais na França, de maio de 2016 a dezembro de 2017, que avaliou a insuficiência respiratória, pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, que necessitavam de mais de 6 litros de oxigênio. Foram 778 pacientes imunossuprimidos, randomizados, e comparou catéter nasal de alto fluxo com máscara de oxigênio. E o desfecho era mortalidade em 28 dias. E, mais uma vez, não houve diferença entre os grupos. Ou seja, usar oxigênio padrão ou catéter nasal de alto fluxo não mudou o desfecho final. E 40% dos pacientes dos dois grupos acabaram evoluindo para intubação. E esse é o mais novo estudo, também feito pelo mesmo grupo. Aliás, esse é o grupo do estudo que fez o Florali, que foi um estudo que avaliou pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, mas eram pacientes não imunossuprimidos. Aliás, pacientes oncológicos eram excluídos do estudo. E aí eles fizeram um novo estudo, que é o Florali IM, que é Florali no imunossuprimido, que foi publicado esse ano. Então, foram avaliados 497 pacientes imunossuprimidos, imunocomprometidos, né? E randomizou, 300 foram randomizados, 150 mais ou menos para cada grupo. E comparou o quê? Catéter nasal de alto fluxo com ventilação não invasiva. E, mais uma vez, não teve alteração da mortalidade em 28 dias. Ou seja, a mortalidade foi semelhante, em torno de 35%, e só a intubação, no dia 28, foi um pouco mais alta do que os outros estudos, foi em torno de 47%, 50%. Ou seja, parece que catéter nasal de alto fluxo comparado com oxigênio, VNI comparado com oxigênio, catéter nasal de alto fluxo comparado com VNI, não teve diferença em desfecho. Tá? E qual seria uma boa estratégia nesses pacientes imunossuprimidos, né? Então, esse é aquele grupo do Canadá que publica bastante pacientes onquemato, e eles fizeram uma sugestão de uma estratégia de manejo da insuficiência respiratória. Então, pacientes que têm uma relação de até 200, de 300, 200, poderiam tentar o oxigênio padrão, ou se ele precisasse de mais de 4 litros, a gente poderia tentar ou catéter nasal de alto fluxo, ou VNI, de preferência, catéter nasal de alto fluxo, e a VNI ficar mais restrita para aqueles casos de POC, ou com edema agudo de pulmão, ou com atelectasia. E aqueles com síndrome de desconforto moderada a grave, você até poderia fazer um trial de VNI de catéter nasal de alto fluxo, mas se o paciente está com aumento de droga vasoativa, insuficiência renal, fazendo volumes correntes altos, uma relação menor que 150, é um paciente que já tem uma relação menor que 200, vai precisar de broncoscopia ou vai precisar ser transportado, o melhor seria já partir para uma ventilação invasiva. E o mais importante de todas essas sugestões é sempre ficar do lado do paciente e ir reavaliando. Então, se você for fazer um trial com VNI, você tem que avaliar se melhora a FO2, se melhora a relação PF, se tem uma diminuição da frequência respiratória.
se tem uma melhora da frequência cardíaca, e tem que avaliar, e é importante também avaliar se o paciente não está fazendo volumes correntes muito altos e associado com uma PF baixa, que isso pode aumentar a psile e piorar o desfecho desses pacientes. E agora, vamos passar para o terceiro item, sair um pouquinho da insuficiência respiratória. Vamos falar um pouquinho de reuniões diárias multiprofissionais e com hematologia. Então, é importante lembrar que nós trabalhamos em equipe, que a gente aprende um com os outros e temos os mesmos objetivos. Esse é um estudo brasileiro muito legal, que avaliou as características da organização das UTIs em pacientes oncológicos. Então, eles avaliaram 9.946 pacientes oncológicos, a maioria com tumor sólido, em 70 UTIs do Brasil, 51 de hospitais gerais e 19 de centros de referência em câncer. E quais são os fatores que estavam associados a uma diminuição da mortalidade hospitalar? Dentre os principais fatores eram, aliás, os únicos fatores eram, farmacêutico dentro da UTI. Então, ter um farmacêutico na visita multiprofissional, ter um farmacêutico junto, diminui mortalidade. Provavelmente porque pacientes oncológicos usam vários tipos de quimioterapia, de medicação. Essas medicações têm várias interações, então ter um farmacêutico para nos ajudar nessa função e até para entender as medicações do paciente é muito importante. Outro item que melhorou a sobrevida nesses pacientes, visitas diárias entre os oncologistas e intensivistas para uma programação em conjunto de um plano de cuidado. E ter protocolos assistenciais dirigidos. E falando um pouquinho de critérios de admissão na UTI. É muito complicado a gente falar de critérios de admissão em pacientes hematológicos. Por quê? Porque existem até pesquisas falando assim, perguntaram para alguns médicos intensivistas se aquele paciente deveria ser admitido na UTI. 30% desses entrevistados que falaram que não deveriam ser admitidos, os pacientes, 30% dos pacientes que o intensivista falou que não, sobreviveram à UTI. E 30% dos pacientes que o intensivista falou que sim, não sobreviveu à UTI. Ou seja, a gente ainda vive num limbo, a gente não sabe direito quem é o principal paciente candidato. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que os pacientes onquematos talvez precisem de um trial maior de UTI, que a doença em si e a quantidade de metástase não é um critério, talvez não seja um critério para admitir ou não, mas o status performance sim, e o número de disfunções orgânicas sim. Então, admissões mais precoces melhoram a sobrevida desses pacientes. Então, o que a gente imagina? Admissão precoce na UTI, sim, para os pacientes sépticos, ciência respiratória, com uma disfunção orgânica, para manejo não invasivo de respiratório, diagnóstico não invasivo. Esses pacientes têm que ser admitidos. Aqueles pacientes que a gente ainda está na dúvida para fazer um trial de UTI. Quem mais? Aqueles com alto risco. Então, são pacientes que têm alto risco de um desfecho não favorável pela própria doença. Então, aqueles que você deve fazer a quimioterapia na UTI, pelo alto risco de lise tumoral. Aqueles pacientes com leucostase, que têm um alto risco de desfecho desfavorável, que devem fazer a quimioterapia na UTI. Aqueles pacientes com tumor que tem muito turnover, como o tumor de Burkitt. Quem mais? Aqueles pacientes paliativos, que não são candidatos à droga, à intubação, à reanimação, mas que talvez se beneficiem de alguma terapêutica na UTI que não se possa realizar na enfermaria, como, por exemplo, uma cardioversão, uma drenagem de tórax, uma drenagem de um pneumotórax, um manejo melhor da dor, que às vezes na enfermaria não consegue ser realizado. E, como exceção, aqueles pacientes que estão usando novas drogas, novas terapêuticas, e que podem ter um efeito colateral, um efeito adverso alto. Por exemplo, as CAR-T-cells que estão entrando, que 60% a 70% desses pacientes acabam necessitando de UTI.
Quem são os subgrupos dos pacientes oncohemato que provavelmente não se beneficiam do manejo na UTI? Provavelmente, não é 100%. Aqueles acamados, aqueles idosos com comorbidades importantes, aqueles pacientes com expectativa de vida menor que 6 meses, o temiologênico, que já tem doença enxerto versus hospedeiro, GVHD, de difícil controle, mesmo com o uso de algumas terapêuticas, como um corticoide em dose alta. Aqueles pacientes que já têm com múltiplas disfunções orgânicas. E os pacientes com diagnóstico recente, por exemplo, um paciente com leucoestase, ou com lise tumoral, enfim, que você vai iniciar o tratamento na UTI, inicia o tratamento na UTI e ele não responde. E aí a gente readmite esses pacientes, eles já não são respondedores na primeira terapêutica. E aqueles pacientes que necessitaram de intervenções invasivas na primeira admissão na UTI e ficaram com disfunções residuais. Então, pacientes que acabaram se tornando dialíticos, disfunção neurológica grave, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca. Será que a gente deveria readmitir esses pacientes? Eles vão ter um desfecho desfavorável, provavelmente. E eu acho esse esquema muito legal. Então, assim, o que a gente deve fazer? A gente tem que dar um suporte para esses pacientes, um suporte intensivo. Tentar fazer diagnósticos menos invasivos e ter uma colaboração entre intensivistas e hematologistas. O que a gente tem que considerar? Planejamento de admissões. Então, admissões... tem uma política de admissão na UTI nesse grupo de pacientes, porque é um grupo diferente, é um grupo que nem sempre as admissões são tão claras, né? A gente tem que lembrar de considerar começar a quimioterapia em pacientes de alto risco, de ter uma equipe, provavelmente uma equipe de TRR, uma equipe de vá avaliar esses pacientes na enfermaria para que eles sejam trazidos quanto antes, com menos disfunção. E sempre encorajar a admissão precoce na UTI. Então, encorajar a fazer um trial de UTI nesses pacientes, programa de reabilitação. E o que não fazer? Retardar a admissão na UTI e algumas outras sugestões. Mas eu acho que o mais importante é retardar a admissão na UTI. Sempre tentar ser o mais precoce possível. E é isso. Muito obrigada. Esse manuscrito que eu coloquei de cuidados de alto valor em oncointensivista foi realizado pelo grupo Comitê de Oncointensivismo da MIB, do qual eu faço parte, e é bem interessante, que passa por pelos vários itens que a gente falou aqui: políticas de admissão, investigação de hipoxemia, experiência do doente. Eu não falei de neutropenia porque não ia dar tempo, mas também é bem interessante, manejo da insuficiência respiratória, características organizacionais. E é isso, muito obrigada a todos. Obrigada pela apresentação. A gente está um pouco avançado na hora, mas a gente tem algumas perguntas aqui que a gente queria muito que você respondesse. Então, a primeira pergunta que vem do Fernando, que é, na sua opinião, se o manejo desses... Eu também tenho a mesma pergunta do Fernando, que é essa questão do KNAP. Então, eu vou falar do Fernando e eu já ponho a minha dúvida. Na manejo do sistema respiratório, do paciente onquemato, se na escolha do KNAP e da VNI deve ser sempre como terapia complementar ou sempre se você escolhe uma das terapias. E eu sempre tenho essa dúvida muito grande, né, Fernando? Eu acho que as evidências hoje são complexas, e só para lembrar que no Renovate, que é o estudo que nós estamos fazendo na BRICNET, do VNI versus KNAP, e que já está com mais de 1.200 pacientes incluídos, o braço do paciente imunossuprimido ele foi descontinuado, né? Ele foi descontinuado por impossibilidade de comprovar a não inferioridade do KNAP, que é um jeito de dizer que ele deve ser inferior, entende? Ou é uma interpretação muito difícil, né? De você, a futilidade na não inferioridade, tá? Mas eu queria que você comentasse isso sobre o KNAP e VNI. Eu vou comentar, mas decidir é muito difícil, né? Falar que um é melhor que o outro é muito difícil, porque quando você compara os últimos estudos, inclusive esse último que comparou VNI com KNAP, tudo bem que era um número reduzido de pacientes, tudo, mas
não teve diferença. A gente não sabe o que, até agora, se um é melhor que o outro. Aquele esquema que eu coloquei, que aconselha usar KNAF, até então não tinha tido esse estudo. Era baseado no Florali, que é um estudo que não foi feito com imunossuprimidos. E que depois a gente fez, depois foi feito o RAI, que mostrou que talvez não tenha diferença, pelo menos entre o High-Flow e o O2. O que acontece é que a maioria desses pacientes, eles entram em insuficiência respiratória por hipoxemia, e não por edema agudo de pulmão, e nem por DPOC exacerbado. Então, eu ainda penso que talvez esses pacientes se beneficiassem um pouco mais do KNAF, mas não existe nada na literatura falando que um é melhor que o outro. E aí eu acho que o Fernando pergunta no sentido assim, se o paciente está com edema, assim, tem uma apresentação com hipoxemia, mas está um pouco congesto, será que a gente não deveria intercalar um com o outro? Não sei te responder, talvez. Eu acho que, mas o mais importante é, a partir do momento que você escolher a terapêutica, fique monitorizando seu paciente de perto o tempo todo. Se ele não estiver melhorando, quanto mais tarde você intuba o paciente, maior é a mortalidade desse paciente. Não sei se eu respondi, acho que não, porque é difícil. A gente não sabe. Eu acho que você também, na sua aula, comentou que, eu acho que todo mundo tem que ter muito essa atenção, daquele estudo observacional que observou uma mortalidade maior em pacientes que foram para o KNAF e depois foram intubados. Então, eu acho que a mensagem central é: nós não sabemos e tomemos muito cuidado para pacientes no KNAF que parecem estar melhor e, na verdade, nós estamos protelando uma intubação, né? Então, na ciência respiratória, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, tanto com o KNAF quanto na VNI. Acho que a grande verdade é essa, né? Várias perguntas, Fernanda, vamos lá. A Suelen pergunta se no paciente pós-transplante de medula, pelo volume respiratória por alveolite, e que segue plaquetopênico com indicação de ótimo, se na sua experiência a melhor estratégia como proteção para esse paciente, se tem uma melhor estratégia como proteção desse paciente né, de hemorragia alveolar, imagina, alveolite com paciente plaquetopênico, se ventila ele em pressão controlada ou volume controlado. Oi, Suelen, tudo bem? Tanto faz, Suelen. Desde que você faça uma ventilação protetora, a ventilação protetora que a gente já conhece, então volumes correntes em torno de 6 ml por quilo, é tudo que a gente já faz normalmente, tanto faz, tem que ser da experiência de cada um. Aqui, por exemplo, se o paciente acabar evoluindo com um processo inflamatório intenso, a gente costuma ventilar mais a volume, porque você consegue avaliar melhor a mecânica ventilatória. Mas, sinceramente, não existe nenhum modo que é melhor que o outro. Mais uma pergunta, que é a Fernanda está perguntando sobre o papel dos novos testes moleculares para a pesquisa de infecções respiratórias. Você acha que isso vai contribuir ainda mais para a redução da indicação do lavado broncoalveolar? Com certeza. O problema desses novos testes, eles saem rápido, às vezes em 12 horas, 6 horas eles já saem. Eles são menos invasivos, muitos você coleta no próprio aspirado, ou se o paciente não está entubado, no suave. O grande problema dos testes moleculares é que eles são muito caros, muito onerosos. E muitas vezes até pacientes particulares no convênio, o convênio não cobre. Então, assim, eu acho que é uma realidade que vai chegar, que está chegando, mas ainda não é para todos. E com certeza, aonde chega, vai reduzir sim a indicação de lavado, já está reduzindo, né? E aí eu concordo, Fernanda, a morbidade no lavado broncoalveolar, como você mostrou, né? Tudo bem que ele pode ajudar no diagnóstico, mas você vê tanto paciente com tuba, tanto de evento adverso, né? A gente tem que ter realmente soluções menos invasivas cada vez mais na nossa vida de intensivistas, né? Agora, assim, não é só os testes, eu acho que se a gente pensar um pouco, né, e tentar seguir um raciocínio clínico, né, mas o que pode estar acontecendo, quanto tempo de insuficiência respiratória, qual é a relação, vamos fazer a tomo, vamos avaliar melhor, a gente não precisa também sair procurando para todos os lados, a gente às vezes acaba se restringindo a poucas hipóteses, né? Porque se a gente for pensar quantas vezes o lavado mudou o nosso diagnóstico, não são muitas vezes. É que a gente sempre lembra de quando muda, mas a gente esquece de quando não muda, né? É poucas vezes.
Não são Inclusive, a gente muitas. vai continuar com a terapia empírica, cobrindo uma série de coisas e não consegue descalonar. Né? A grande verdade é essa. E a gente paga o preço do risco do lavado, né? De ter que entubar o paciente, de ter que jogar água dentro do pulmão, todas as complicações ali decorrentes disso. E quanto mais grave está o paciente, mais hipoxêmico, com maior suporte, mais evento adverso ele tem associado ao lavado. Como sempre, bom senso, né, Fernanda? Mais É. uma pergunta do Álvaro, que é se você indica o trial de UTI, se indicado o trial de UTI, se a gente tem algum estudo que fale um pouco sobre em quanto tempo a gente deve reavaliar a resposta e reavaliar a retirada do suporte que a gente deu. Olha, estudo com um nível de evidência alto, pouquíssimos. Praticamente não tem. O que é sugerido é que pacientes oncológicos que tenham uma ou duas disfunções, que o trial seja em torno de uma semana. Mas que pacientes onquematos, esse trial tem que ser um pouco mais prolongado, principalmente quando eles têm poucas disfunções. Então, tem trials, é sugerido até trials de 2 semanas para esses pacientes. Então, não é aquele trial de 3 dias, são pacientes diferentes, são pacientes que acabam ficando mais tempo inflamado, e que para você descalonar suporte demora um pouquinho mais. Fernando, você está presente. Aí o Fernando já fez outra pergunta? Vamos lá. Quer fazer de público a sua pergunta, Fernando, já que você está cheio de perguntas? Não, eu leio aqui sem nenhum problema. Não, mas eu acho que Eu falo, então. Não, parabéns, Fernanda. A aula foi muito boa. Não, assim, quando você olha esses estudos de características organizacionais, a diferença do intensivista passando visita junto com um oncologista, eu acho que é óbvio, se está num hospital oncológico, o paciente vai receber uma assistência muito boa, porque é um hospital oncológico, vai ter isso. E talvez uma grande diferença que você vê é que nos hospitais privados, se tem um centro de oncologia, o onco, obviamente, vai estar passando junto. Agora, se interna um paciente oncológico no hospital geral que não tenha um centro de oncologia, uma equipe de oncologia muito boa, o paciente realmente vai ficar aos cuidados só do intensivista e gera tudo isso. Você não tem essa impressão que é uma parte, talvez, do público para o privado, e mesmo de uns privados que não são referências, que é essa que é a grande diferença aí? Eu tenho, lógico que eu tenho. A gente, aqui no Hospital São Paulo, a gente vai começar tentando criar um vínculo, pelo menos com a Hemato, né? Que eu acho que a gente vai conseguindo um vínculo um pouco maior. Mas a oncologia é um pouco mais complicado, porque aqui não é centro de referência de oncologia, né? Então, assim, aquele alinhamento, aquele contato de decidir junto as metas, de discutir. Porque, assim, o onco e o hemato, eles têm uma noção muito maior do que a gente dos efeitos colaterais, de quais são as principais complicações, das medicações, do que pode acontecer. É muita medicação nova, é muita coisa, a gente não dá conta. Então, a gente precisa discutir com eles. Agora, a gente tem uma noção muito melhor de disfunção orgânica, de manejo desses pacientes, de manejo de ventilação. Então, assim, e um dos aprendizados que a gente pode passar para eles é como identificar a disfunção orgânica, para eles já trazerem precocemente, já pedirem precocemente a vaga na UTI, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito na Hemato, eles esperam muito para pedir. Não, uma disfunção já tem que pedir, porque é aí que vai fazer a diferença. E sim, eu percebo que a gente ainda é muito afastado e a gente deveria trabalhar mais em conjunto, né? E nos hospitais particulares, se o hospital é mais referência em onquemato, eu acho que existe um trabalho maior em conjunto, né? Mas se não, também é um pouco mais afastado, né? E sempre existe aquela rixa, né? Oncologista, intensivista sempre acha que o paciente não tem prognóstico, o oncologista acha que tem que fazer tudo, e sempre tem aquela confusão, aquela briga. E isso é ruim, né? Isso não melhora, isso piora a sobrevida dos pacientes. A gente não tem mais perguntas aqui no chat. Também estamos bem no horário aí. Queria agradecer muito aí a sua disponibilidade e a sua parceria aí dentro do nosso serviço, cada vez construindo mais uma estrutura de referência, né? E como você disse, cada vez construindo mais uma parceria que tem sido super profícua, né? Com a Onquemato aqui do hospital. Temos
noite a todos. Obrigada por estarem conosco até essa hora. Obrigada, Fê. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Boa noite.